sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Se o seu plano de saúde não combina mais com você, venha para a Unimed Campos e garanta condições especiais para portabilidade. Quando o assunto é saúde, sua família ou sua empresa merecem o melhor. A Unimed Campos conta com planos de abrangências regionais, estaduais e nacionais e oferece uma estrutura própria que não para de crescer em tamanho e qualidade. Fale agora com nossa equipe de vendas e aproveite essa oportunidade exclusiva. Unimed Campos. Pode contar. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast. E aí, todo o conteúdo lá editado, sem intervalo, só para você acompanhar na melhor hora do dia, ouvir na melhor hora do dia aí em podcast, em todas as plataformas Spotify, Deezer, SoundCloud, todas essas plataformas tocadoras de podcast. E logo mais tem reprise na Plena TV. São 7h10 em Campos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa esta quarta-feira com a previsão do tempo segundo o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia. Para Campos, hoje, a previsão traz, segundo esse boletim, atualizado ontem, né, daqui a pouco terá uma nova atualização, mas para Campos hoje é tempo bom, céu claro com sol, 32 de máxima, 22 de mínima. Agora faz 24 graus e não há previsão de chuva para hoje. Ontem o tempo virou no início da noite, né? Chegou a garoar aqui pelo centro, mas a chuva não veio de vez. Conforme o previsto, vai chover amanhã, sexta, sábado e provavelmente domingo, mas seguramente na previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, tem chuva para amanhã e sexta. Hoje não, céu claro com sol, faz 24 graus agora em Campos. No programa de hoje, a gente tem o prazer de conversar com duas convidadas. Agora, eu tive que encurtar aqui naturalmente o currículo delas, senão a gente ia ficar falando aqui metade do programa só de currículo. E a gente tem muita coisa para falar e, assim, vai ser seguramente um programa importante para você que está acompanhando a gente, para você que está ligado. Inclusive, eu passei a semana aí anunciando esta edição de hoje do Folha no Ar para você poder acompanhar com a gente aqui. E justamente ontem a gente falava aqui com o Morales também sobre a presença das nossas duas convidadas neste Folha no Ar de hoje. Por ordem alfabética, a gente tem o prazer de receber. Deixa eu só abrir meu arquivo que está demorando mais do que... agora sim. Tenho o prazer de receber... se eu tiver... a gente conversou tanto sobre animal, eu me empolgando aqui com as consultas aqui, que eu nem perguntei a pronúncia. Laura Chafan. Ah, legal. Laura Chafan é zootecnista, treinadora e consultora comportamental de cães. Marina Wekid, educadora de cães e pessoas, que eu tenho uma opinião sobre isso, né? Já formada e já falada. Os cães não precisam de muita educação, acho que somos nós que estamos todos errados nesse processo todo. Quando você vê criando muita lei, muita coisa, você vê que o problema não são, né, os outros, somos nós. Especialista em adestramento, pós-graduado em comportamento animal e especialista em agressividade canina. Esse é o tema central desse encontro hoje, dessa pauta com vocês aqui. Recentemente tivemos uma sequência de ataques de cães, trágica essa sequência. Primeiro foi com um bebê de 10 meses que veio a óbito, não resistiu aos ferimentos. E assim, tem informações que a gente prefere, até porque não são informações extraoficiais, não estão no processo, ou estão no processo, mas não foram divulgadas pela polícia, então a gente não usa. Porque não é oficial, não foi divulgado, a gente não está autorizado a falar nessa linha de investigação que a polícia faz sobre qualquer tipo de... Houve um ferimento de uma pessoa, a Polícia Civil tem que estar no processo, né? Um carro bateu no outro, houve ferimento? Não.
Então é só com a polícia militar e seguro. Se houve ferimento, aí a polícia civil já entra. Mas então assim, mas vamos nos ater ao comportamento desse cão, que hoje inclusive foi recolhido ao CCZ. Logo em seguida, nós tivemos o ataque de um outro cão, que eu não sei a raça, com uma mulher que estava passeando com o seu, também conseguiu se livrar, conseguiu se safar, mas seguramente, se aquilo não, né, não há uma, né, se não fosse uma turma que estava ali para ajudar, seria um desfecho também complicado. Por fim, teve um ataque também, e aí foi de outro pitbull, se eu estiver errado, você me ajuda a lembrar aí, em São João da Barra, num galinheiro. Também. O que, infelizmente, é fonte de informação para a gente usar nessa conversa aqui hoje. O porquê dos ataques indistintos, tanto a seres humanos quanto a outros animais, né? Então, acho muito importante a gente falar sobre isso. E aí, como vocês entendem profundamente do comportamento animal, acho que a grande pergunta é: o que nós estamos fazendo para escolher o animal de estimação que a gente quer? É pela aparência? É pelo animal que está mais badalado no TikTok no momento? Como é que é isso? Então, e como deve ser a opção realmente? Será que eu posso usar um determinado animal no apartamento? Uma determinada raça para fazenda? Como é que é essa coisa de poder escolher corretamente os cães? E eu vou citar muito aqui o Aloysio Abreu Barbosa. Aliás, a gente falava, né, pelo aplicativo de conversa, e falava, pô, queria muito estar aí, mas a agenda, essa semana ele tem outros compromissos, e ele conhece profundamente de cão, e cria várias raças tem Rottweiler, agora eu não sei se ele tem Pitbull, mas tem aquele lindo também. Aliás, foi o vereador que deu a ele aqui, ao vivo, até no programa, deu um filhote a ele. American Bully. Ah, meu Deus do céu. E o que ele tem de fortão, de cara de mal, diz que é uma criança, né? Então, vamos conversar muito sobre essa questão e, claro, aí vamos falar sobre a habilidade de vocês também, né? Como é que a gente faz para ter acesso a essas habilidades, né? Como é que faz pro filhotinho parar de fazer xixi dentro de casa? Isso aí vai ter que ser de graça, tá? Dilema entre adestramento e respeito à natureza do cão. Ética, técnica e ciência. Tá na ciência, é comprovado, vocês vão falar. A mente do cão moderno. Impactos do ambiente urbano e da vida humana no comportamento desses animais. Quer dizer, está tudo muito relacionado ao comportamento dos animais, mas, sobretudo, acho que nós vamos aprender muito aqui sobre comportamento humano. Obrigado pela presença de vocês. Deixa eu só trazer aqui as manchetes do Jornal Folha da Manhã e rapidamente a gente já começa esse bate-papo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Nas manchetes do Jornal Folha da Manhã de hoje, o impresso já nas bancas desde cedo e nas casas dos assinantes também. Violência do tráfico não poupa nem bebê em execução da tia. Tá na capa do jornal a violência, essa aí é em Campos, nós vamos chegar ao Rio. Sara Souza foi assassinada e criança baleada no Parque Eldorado. Tem um vídeo circulando, né, onde ela fala algumas coisas ali e a suspeita de fato aí, né, a violência do tráfico ter cometido essa execução. O assassinato aconteceu na última quinta-feira. Mega operação na capital tem 64 mortos e 81 presos. Dentre os mortos, 60 são suspeitos
E os outros 4 são 2 policiais civis e 2 militares, um inclusive, me parece que é aqui de perto, né, de Rio das Ostras, e a gente está ainda acompanhando todo esse processo. Para fazer um comentário sobre essa notícia, eu estive olhando uma estatística do governo Cláudio Castro e me parece muito mais do mesmo. E numa comparação, a letalidade desta última operação é gigantesca, é a maior de todos os tempos, inclusive maior do que a do Jacarezinho, que a gente esquece, foi de 2020, onde 28 pessoas foram mortas numa operação. E assim, sem comentar muito profundamente, sem entrar em análise detalhada, até porque eu não sou especialista em segurança, eu gosto do assunto e acompanho, leio e ouço muito falar pelos especialistas também, aqueles que estudam a questão da segurança. Não se tem ainda uma base de informação para dar uma opinião muito concreta, mas a princípio me parece mais do mesmo. Eu sempre falei aqui e discutimos aqui uma vez com Alan Turnovski, ex-comandante da Polícia Civil, onde você está aí, Marina, ele falava aqui sobre as ações da polícia. Naquela época eu falava, cara, sem inteligência do nosso sistema de segurança, a gente não vai a lugar nenhum. Você pode ter 1 milhão de policiais. Você quer ver uma coisa? Aquela Força Nacional, por que nunca deu certo a Força Nacional no Rio? E sempre termina em tragédia, principalmente para as famílias dos policiais. Você traz um policial que é de Santa Catarina, está atuando no crime de Santa Catarina. Crime é tudo igual. Você já parou para ver? Só um detalhezinho muito simples que não faz muita diferença agora. A gente começa a falar como operação da polícia no Complexo do Alemão. Dá uma pesquisada aí no Google, significado de complexo. E depois nós vamos continuar essa conversa. Se é complexo, é realmente difícil. Complexo de favelas do Alemão e da Penha. Então você traz um cara de Santa Catarina para fazer uma operação no Alemão, cara, seguramente é muito complicado, muito difícil para ele. É outro sistema, é outro ambiente, é outro mundo, e não sei se existe preparação dele para enfrentar todas essas condições, aquelas questões todas ali, né, encontradas na geografia do próprio, né, município do Rio, da própria cidade do Rio. E por aí vai, isso é só um detalhe. Então, as pessoas agora estão apavoradas e muitas delas preocupadas, eu estou, com relação à retaliação ou retaliações que vão acontecer a partir de agora. E, no final de tudo isso, o Cláudio Castro ainda usou uma coletiva para alegar que o governo federal não teve participação nenhuma, que o Rio estava sozinho. Se a gente busca tanto cobrar a inteligência para fazer uma operação, é muito claro que aí faltou inteligência. Como que você vai enfrentar um crime organizado poderosíssimo sem a união de todos os entes federativos, a começar pelo próprio governo federal? Então tem alguma coisa muito estranha e que precisa ser, e o governo federal já se posicionou. O ministro Lewandowski já falou que não houve pedido nenhum do governador, e aí vai ficar agora aquela guerra de narrativa, e você sabe o desfecho disso. Depois do Jacarezinho, você acha que diminuiu a violência no Rio? Você acha que depois dessa operação, hoje, conseguiu-se resolver alguma coisa? Avançou contra o tráfico de droga realmente? E olha que eu defendo aqui as ações, sim. Infelizmente, muita gente vai morrer em todas as ações, qualquer uma delas, mas é preciso ser, no mínimo, inteligente, numa ação bem preparada, mais do que a gente está conseguindo entender sobre essa. Está aqui no jornal Folha da Manhã, todos os detalhes. A comunidade agora colocou lá na praça
mas nesta manhã, alguns corpos e já... Olha que doideira, corpos que estavam dentro da mata. E no G1 está falando em 40 corpos na praça, agora pela manhã. Está aqui, ó, 40 corpos são levados por moradores à praça no dia seguinte à Operação do Rio. Vamos acompanhar o desfecho hoje de como vai ficar aí o balanço oficial divulgado até agora. São 64 mortos, 81 presos e 93 fuzis apreendidos. Funcionários do IFE aderem à paralisação. Um ano após crime, família quer justiça por Eliana, aquela que foi atropelada pelo próprio filho. Ainda não houve julgamento do atropelador, né? O próprio filho da Eliana em Guarulhos. Ônibus com torcedores do Flamengo tomba em viagem rumo à Argentina. Professores denunciam falhas na prova PND. Capa do jornal, Alírio Melo dá o tom da noite preto e branco da Folha, amanhã, quinta-feira. E ainda, Lula lidera no primeiro turno e tem empate técnico no segundo, conforme pesquisa Paraná, está no ponto final. Populismo e pragmatismo em lei inconstitucional é o banheiro por gênero, criado aí pela Câmara de Campos. 7h26, aí atrasei muito, desculpa. Deixa eu trazer o bom dia aqui das nossas convidadas e a gente começar essa pauta, gente. Se quiser participar com a gente lá pelo chat do Face, do YouTube, do Instagram. Tá bombando. Tá? Eita, só, deixa eu ir lá então. Laura Chafan, zootecnista, treinadora e consultora comportamental de cães. Bom dia, obrigado pela sua presença. Desculpa aqui alongar tanto. Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudio. Obrigado pela sua presença. Marina, repete seus... Wikid, educadora de cães e pessoas, especialista em adestramento, pós-graduada em comportamento animal e especialista em agressividade canina. Bom dia, bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigada, Cláudio. Bom, vamos falar, vocês são de Campos, de Sim. fora, vocês duas são de Campos? Sim. Ah, Sim. que legal. Por que eu pergunto? Porque eu fico orgulhoso dos talentos que nós temos aqui e daqueles que vêm de fora também, que só acrescentam. Eu, por exemplo, sou de Italva, mas assim, eu acho que acrescenta nesse contexto todo. Como eu disse aqui sobre uma sequência de alguns ataques, o tema principal, deixa eu abrir o Instagram aqui, o YouTube, para a gente ir conversando e usando aqui já esses comentários, os ouvintes seguidores estão nos acompanhando. Como que vocês, como adestradoras, como educadoras de cães, de conhecedoras dos comportamentos dos animais, e eu começo por você, Laura, como que você abre assim uma página, um jornal e tal, e vê lá, pitbull ataca bebê, pitbull ataca o galinheiro, o cachorro ataca uma transeunte com outro animal na rua. Aquela lá de Maricá, vocês se lembram? Foi Maricá, não foi? Foi. O Maricá que perdeu o braço por conta e quase que perde a vida, escritora, né? Quase que perde a vida por conta também de um ataque. O que vocês veem? Como é que você interpreta aquela notícia na hora como profissional? Assim, Cláudio, antes de falar sobre isso, eu queria fazer um comentário acerca dessa questão da agressividade nos cães, né? Uma coisa importante que é de deixar muito bem destacada aqui é que a gente não pode falar que o cachorro é agressivo. É da mesma forma como quando a gente pensa numa pessoa, né? Então, assim, a gente fala que o cão expressa comportamentos agressivos, porque isso precisa estar dentro de um contexto. Se você pensa numa pessoa, por exemplo, a gente também pode ser bruto ou agressivo com alguém dentro de um determinado contexto, por defesa, por medo, por muitas situações. E a mesma coisa vai acontecer com os cães. Então, colocar um rótulo, uma etiqueta e dizer que aquele cão é agressivo é quase como você pensar que esse cão vai sair mordendo tudo e todo o tempo inteiro. Isso não acontece. Então, por exemplo, no caso do pitbull que atacou a criança, isso é uma tragédia, é uma notícia terrível. Por que esse cão não mordeu antes, então, se ele é o cão agressivo, entende? Porque aquilo precisou de um contexto para acontecer.
Então, isso é uma coisa super importante, porque a gente precisa entender o histórico de vida desse cão, o ambiente onde ele vive. O ambiente vai sempre influenciar muito o comportamento. Cada cachorro é um indivíduo, ele tem uma história de vida. Tudo que ele passou, desde quando ele estava no período de gestação da cadela, também afeta o comportamento dele. Como foi o período de socialização dos cães, a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco, de quando ele era filhote, por que situações ele passou. Existe o que a gente chama de janela de socialização, que vai afetar o comportamento dele no futuro. Existem alguns fatores genéticos envolvidos, mas o histórico de vida, o ambiente, as experiências pelas quais o cão passou são muito importantes. Como, no caso do ataque, por exemplo, de um cão com uma criança, como que esse ambiente era gerenciado, né? Existia supervisão ou não? Se a gente pensa, um cão e uma criança precisam de supervisão. Não são seres capazes de gerenciar ou lidar com uma situação. Então, é muito importante a gente ter em mente isso, que colocar um rótulo num cão e chamar ele de agressivo não é muito por aí. E muito menos culpar a raça. Se a gente responde a essa questão do ataque, dizendo, mas foi da raça X, você dá uma resposta simplista por um problema complexo. Aquele comportamento não apareceu porque é daquela raça. Esse comportamento aconteceu por tudo isso que eu falei. O histórico de vida do cão, a saúde dele. Será que esse cão tem um problema de saúde? Será que ele sente dor? O que estava acontecendo com ele naquele momento? A gente precisa contextualizar muito bem essa situação toda. Não, perfeito. Assim, com poucas palavras, você já começou meio que comprovar aquilo que a gente tinha de ideia e tem de pouco conhecimento. No YouTube, tem um caminhão de comentários aqui, só rapidamente, Rosa, tá aqui Wikid, é isso mesmo? Ligados aqui na Folha, Marina e Laura. Sul, também diz aqui, Sul Mussi. Bom dia a todos. Marina, estamos assistindo você daqui, de Sapucaia. Legal. Aqui é Sultane. Legal. Cães e vidas e vida urbana, diz a Rosa. Margarete também diz aqui, bom dia, Folha, bom dia. Sultane, sua experiência com animais poderá nos ajudar aqui, com certeza, obrigado. Tá aí a Rosa. Rosa é o quê? É minha mãe. É só aqui, antes de você comentar sobre essa pergunta que a gente fez, deixa eu ver aqui. Folha no Ar é top. Rosa, obrigado. Você sempre trazendo viver esclarecimentos para os cidadãos. Isso mesmo, Cláudio. Tá aqui, importante adestrar animais sem violência. Acho assim. Teve um comentário aqui. Não temos governador no estado do Rio. Essa ação destruindo o Rio de Janeiro. Vamos voltar aqui aos animais? Cláudio, irracionais, porque os racionais estão fazendo coisas irracionais. Sim. Em relação especificamente a esse caso do bebê, né, é muito chocante, né? A gente fica realmente muito assustado, mas até gostaria de frisar, é importante toda grávida que tem um animal em casa, um cão em casa, né, de buscar desde já um adestrador. Essa família precisa orientar esse cão desde antes da chegada desse bebê. A gente não tem muito essa cultura aqui no Brasil em relação a isso. A gente precisa conscientizar os tutores de maneira geral em muitos aspectos, mas essa parte envolvendo crianças, né, envolvendo a segurança de seres, né, ainda muito precoces em relação à defesa e tudo mais, a gente precisa frisar, né? Principalmente pensando na mudança ambiental que um bebê traz quando ele chega a casa, né? Existem cães, mesmo cães tranquilos, mansos, eles podem mudar de comportamento com a chegada do bebê. O ambiente muda completamente, não só fisicamente, né? Porque aí às vezes até monta um quartinho, não sei o quê, berço, carrinho, essas coisas todas, tem cães que já estranham. Como também na rotina, né? Uma criança, a gente sabe o quanto um bebê impacta na rotina. Os tutores ficam cansados, exaustos, não conseguem dar atenção às vezes nem para si mesmo, que dirá para um cachorro. Então, um cão, às vezes, que, né, recebia muita atenção, para de ter tanta essa atenção. Essas coisas todas precisam ser gerenciadas muito antes desse bebê chegar, né, e planejadas. Então, os cheiros novos que ocorrem quando esse bebê chega e tudo mais.
E isso impacta demais no estresse desse cachorro. Não é que todo cão vai chegar a esse extremo do que ocorreu, mas é importante frisar isso para uma questão preventiva, né? Em casas que podem, desde já, procurar ajuda, né, para que esse tipo de situação ou algo parecido, como uma lesão, uma agressão, ocorra, né? Porque todo cão pode morder, a verdade é essa. Todo cão pode lesionar. A diferença é que existem cães que vão ter um potencial lesivo maior, né? Um potencial maior de realmente gerar um impacto físico naquela pessoa que ele está mordendo. E existem cães que são menores, que inclusive são muito negligenciados nessa parte, né? A gente, geralmente, cães menores, quando rosnam, quando dão sinais de que não estão satisfeitos, né? Cães menores, a gente até brinca, né? Tá estressadinho e tal, né? Lulu da Pomerânia, Pinscher, né? Vamos aí botar uma extensa lista de raças pequenas que a gente costuma brincar e até pegar no colo quando ele tá rosnando, até quase já mordendo, para tirar dos locais. Isso tudo é uma forma da gente negligenciar o que aquele cão tá tentando nos mostrar. Como a Laura falou, a agressividade nada mais é do que uma forma de se comunicar. É uma comunicação, né? Aquele cão está se expressando para nos dizer algo. Ele não está satisfeito, ele não está bem, muitas vezes. Então, tem muito a ver, inclusive, eu gosto de fazer esse paralelo com um pedido de socorro, né? Para o cão chegar a esse extremo de expressar comportamentos agressivos, né? E eu não estou falando só da mordida, existe uma extensa gama de comportamentos agressivos que o cão pode expressar. Então, você tem mostrar os dentes, você tem latidos mostrando o dente, você tem o corpo rígido, muito antes, inclusive, de vocalizar o animal, ele enrijece todo o corpo, ele, inclusive, tem cães que balançam o rabo enquanto estão estressados a ponto de quase morder. Então, eles botam o rabo bem rígido e balançam de forma rígida, assim. Então, não é só... Veja, como a linguagem corporal canina, ela é muito extensa do que a gente imagina, né? A gente acha que o cachorro está balançando o rabo, ele está satisfeito. Não necessariamente. Existem vários tipos de balançares de rabo. Então, a gente tem que analisar a linguagem corporal. Os tutores precisam se capacitar em relação à linguagem corporal básica dos cães para entenderem, principalmente agora que a gente vive um contexto cada vez mais que os cães estão participando cada vez mais das nossas vidas, estão cada vez mais virando membros mesmo da família, né? Inclusive, juridicamente, eu sou formada em Direito, estudei muito sobre o papel da... Falei que eu ia ficar aqui até meio-dia falando o currículo de vocês, não dá tempo. Estudei muito sobre o papel dos cães na família, inclusive existem muitos impactos jurídicos hoje, existe pensão alimentícia para cachorro, para gato, etc. Enfim, mas enfim, isso reflete muito quanto os cães estão fazendo parte da nossa família e o nosso papel enquanto ser humano racional, enquanto tutores responsáveis por eles, nos capacitar e entender, né, já que eles estão convivendo tanto conosco, entender a linguagem deles, porque a linguagem deles é diferente da nossa. A gente, às vezes, acha realmente que eles estão entendendo o que a gente está falando, porque eles fazem muitas carinhas assim, né, e tal, e reagem de umas formas que você fala, cara, não é possível entender tudo que eu falei. Mas não entende. A gente precisa aprender a criar uma linguagem comum entre nós, e isso é através do treinamento. Como é que eu chamo o nome e vem? Condicionamento. Isso é o condicionamento acontecendo. Os cães aprendem por associação. Então, ele está condicionado e aquele sinal que você dá, como, por exemplo, chamar o nome, tem uma consequência, né? Uhum. Então, normalmente, você chama... Mas a forma que eu chamo... Desculpa te interromper. Pode falar. Isso aí é ignorância de quem tem... Acho que é a maioria aí que cria. Uhum. Me coloco nessa condição. Mas se eu chamar brincando, vem de um jeito. Se eu chamar... zangado vem de outro. A sua entonação... Da entonação de voz. Mas se você parar para pensar, a sua entonação, ela tem uma consequência. Uhum. Quando você chama o seu cachorro ou fala num tom de voz um pouco mais rígido com ele, pode ser que depois daquilo você dê uma bronca, que a consequência de falar com ele daquela forma não seja muito boa para ele. Ele vai começar a perceber isso. Agora, quando você vem com aquelas vozinhas fofas e, né, e faz um carinho e a consequência daquilo é legal para ele, por exemplo, se aproxima de você quando você fala naquele tom de voz com ele. Agora, quando você fala assim meio, né, bravo, ele pode de repente fugir ou se afastar. Ele entende que a consequência daquele contexto, daquela forma como você fala, daquilo que você fala, ele vai perceber que consequência aquilo traz para ele. Isso é condicionamento. E isso é treinamento. Você está treinando seu cão sem saber.
Né? Treinamento nada mais é do que você identificar os reforços. Claro que tem muito mais complexidade nisso, mas basicamente é você identificar os reforços do que você está o que você está reforçando o comportamento do seu cão. Né? Então a gente pode dar outros exemplos. Se você não quer que o cão pule muito em você, isso te irrita. E aí você briga com ele enquanto ele está pulando em você assim que você chega em casa, por exemplo. Quando você está brigando, você está olhando para ele, está falando com ele, muitas vezes você está encostando nele, empurrando ele. Isso para ele é uma atenção, é um tipo de atenção. Quando ele pula em você, você está dando para ele vários tipos de atenção, olhando para ele, né? De novo, falando com ele. Sim. Então, mesmo que seja bravo, para ele isso é melhor do que nada. Né? E depois, assim, aquilo que você está dando para o cachorro naquele momento, a consequência que você está entregando para ele, mesmo sem querer, pode ser boa. Por mais que você esteja na intenção de afastar e de fazer com que ele pare de pular, pode ser que ele queira tanto interagir com você que aquilo está reforçando o comportamento. Ele quer aquela interação. Tem cachorro que pode não querer. Então, assim, o que reforça um comportamento ou não, né? Aquilo que alimenta o comportamento é quem recebe esse reforço que vai dizer se aquilo tá bom ou não. Eu não posso escolher pelo outro aquilo que vai reforçar o comportamento dele. Eu falei sobre o Aloysio Abreu Barbosa e ele escreve aqui no jornal... Aqui foi Ponto Final, e foi também pro Ponto Final, e está no blog Opiniões, que é o blog dele, no portal Folha 1. Exatamente isso. E ele como ele é criador e conhece muito de história, ele coloca aqui dos 30 mil anos de domesticação do lobo, e que ele cita, inclusive, que a gente conseguiu domesticar o lobo primeiro do que plantar alguns vegetais para comer. Olha que coisa impressionante. É o animal que está mais tempo conosco na história, né? Domesticado. E olha como que é difícil se você comparar um animal com um vegetal. Veja, você planta, se não deu certo, beleza. Agora, eu acho uma coisa muito curiosa em relação a isso, o tanto de tempo que os cães já foram domesticados e tem uma proximidade muito grande com os humanos, e hoje em dia são membros da família, moram dentro de casa com a gente, dormem nas nossas camas, dividem o sofá, e depois de tanto tempo, como é impressionante que as pessoas, que nós ainda, a gente tem tanta dificuldade de entender a forma como eles se comunicam. Isso é uma coisa muito impressionante. A maioria das pessoas, isso não é uma coisa que é divulgada de uma forma massa, sabe? Para as pessoas conseguirem entender como os cachorros se comunicam. E é daí que vem os problemas. Né, um fosso de comunicação que existe entre as pessoas e os cães. Os cachorros falam, né, com muitas aspas aqui, melhor dizendo, eles se comunicam com a gente o tempo inteiro. Só que eles não usam a mesma linguagem que a gente. Eles têm uma linguagem própria. E aí cabe a nós, que somos os racionais aqui da equação, tentar perceber e entender o que eles estão tentando comunicar com a gente. O contrário não vai acontecer. Apesar de que eles entendem muito dos nossos sinais, mas, mais uma vez, como eu disse antes, isso acontece por condicionamento. Né? A consequência do nosso comportamento para eles vai gerar um aprendizado. Então, as pessoas precisam entender melhor como os cães se comunicam. E é daí que a gente vai conseguir prevenir, por exemplo, essas situações que aconteceram aí nos últimos tempos em relação às mordidas, os ataques, essas tragédias que acontecem. Então, isso é uma coisa super importante. E o meu trabalho da Marina é basicamente isso. A gente está junto com as famílias para informar, educar as pessoas, ensinar para elas a como elas podem conviver com os seus cães melhor em casa, né? Aprender a se comunicar com eles, a entender por que é que eles fazem certas coisas e dar para elas ferramentas e que elas sejam capazes de lidar com os contextos. Porque, às vezes, as pessoas levam muito acabam, como é que a gente diz? Antropomorfizando o comportamento dos cães. A gente acha que o cachorro está fazendo aquilo de propósito. Ele sabe que eu não gosto que ele faça xixi ali, mas ele faz para se vingar de mim. Ele destruiu o meu chinelo porque ele sabe que não pode. Ele não sabe. Não é por isso que esses comportamentos acontecem. E aí as pessoas brigam com os cães ficam mais estressados, os comportamentos pioram. E como eu disse aqui, que a gente conversou antes, as pessoas demoram para procurar orientação. Depois que o problema está ali, o convívio já está muito desgastado. Às vezes a pessoa está de saco cheio, porque é chato. Sim. É difícil ter que lidar, principalmente quando você tem que lidar com um contexto que você não sabe. As pessoas são... antes de procurar ajuda de um profissional, elas vão procurar ajuda em coisas que elas leem na internet, e aquilo causa uma confusão na cabeça delas, porque as informações que estão por aí, né? Tem informação que é boa, tem informação que é ruim, e a pessoa, mas eu faço assim ou eu faço do outro jeito? Agora eu tô perdido. Então, é importante ter alguém do lado
Porque, assim, quando a gente vai na casa das pessoas, a gente vai entender quando esse cachorro chegou ali, de onde ele veio, como é a rotina dele, como é a rotina da pessoa que cuida desse cão. O que ela pode fazer para melhorar a vida dele, que vai impactar diretamente nos comportamentos, digamos assim, problemáticos ou desafiadores que ele tem apresentado no dia a dia em casa. A gente precisa entender o contexto todo, não é uma dica que vai resolver o problema de comportamento e principalmente o desgaste da relação que muitas vezes já está estabelecido ali naquela família. A gente lida com situações, às vezes, muito delicadas, né? De desgaste que já está na família, que a pessoa já está meio que no limite, assim. Isso é difícil. Eu até brinco, se eles entendessem bem a nossa língua, não precisaria nem existir adestrador, então. Porque, né, se eles entendessem muito bem, quando a gente brigasse com eles exatamente o que eles estão fazendo de errado, até meu trabalho como adestrador seria mais fácil, digamos assim. Porque aí eu explicaria só o jeito certo de brigar, mas não é assim que funciona, né? Na verdade, se você olhar para a história, você que estava falando da história aí, Cláudio, se você olhar para a história dos cães conosco, é até ilógico pensar que os cães eles estão nos confrontando, nos desafiando o tempo todo, disputando poder. A gente vê muito isso na internet, dizendo que o cão que é o dominante da casa, e você que tem que se colocar como dominante, porque se o cão está dando trabalho é porque ele está disputando poder com você dentro de casa. Isso é totalmente errado, tanto na perspectiva histórica, da filogenética, que a gente fala, que, né, diz respeito à origem da raça, né, a origem da raça não, desculpa, a origem da espécie, né? Então, a espécie canina, ela veio, sim, dessa seleção genética dos lobos mais mansos que foram se aproximando da raça humana, né? Ao longo do tempo, né? E aí essa seleção genética foi ocorrendo de forma... a gente ainda tem estudos que falam que foi de natural, os mais mansos foram ficando e aí se reproduzindo próximos de nós. Outros, a gente tem outros pontos aí que falam que a gente que foi, né, selecionando e tal, e ajudando a colocá-los perto de nós. O que a gente tem, na verdade, de estabelecido os cães, eles permanecem conosco até hoje porque são indivíduos cooperativos. Então, esse traço de cooperação com o ser humano, e até entre eles, mas enfim, e outras espécies, é o que os fazem estar conosco até hoje. Eles buscam o tempo todo se adaptar ao nosso ambiente. A gente tem cães que foram geneticamente selecionados para trabalhar num campo aberto, como, por exemplo, Border Collies, que tem uma energia absurda e que a gente leva para, de repente, habitar apartamentos. A minha Border Collie eu criei num apartamento por 2, 3 anos. E não há problema nisso se você é capacitado para suprir as necessidades desse animal e dessa raça. Não é bem o ambiente em que ele vive, é a rotina que ele vive e o que você é capaz de dar para ele enquanto indivíduo, enquanto raça, né? enquanto os comportamentos específicos que essa raça vai acabar tendo. Então, se você parar para pensar, esse cão está lutando o tempo todo para cooperar. O cachorro, quando ele chega ao extremo da agressividade, inclusive do ataque, inclusive de lesionar de fato e até matar um outro ser, é porque ele está no limite emocional dele. Algo aconteceu de um gatilho muito forte, mas muitos outros sinais já foram sendo dados antes por esse animal. E essa pessoa, esse tutor, não conseguiu perceber. Então, veja, a gente não está dizendo que a culpa, né, pela morte, isso é muito pesado falar sobre isso, mas é importante a gente responsabilizar os seres humanos pelos comportamentos inadequados dos cães. Até legalmente a gente tem essa responsabilidade civil, e não só assim, pensando no comportamento mesmo. É nosso papel orientar o nosso cão. Se a gente vê comportamentos inadequados, a gente não está olhando para um cão que é mau, que é violento, que é da índole dele. Não é isso. Ele está precisando de ajuda. A gente pega muitas vezes casos em que o cão ele é extremamente agressivo. Se você vai ver, é uma dor de dente que esse cachorro está passando. Ele está com uma lesão dental que só um raio-x pôde observar. E aí, tirou o dente e o cachorro ficou mansinho? Não, porque ele ficou muito tempo nesse comportamento. Então, ele ainda preserva alguns gatilhos. Mas ele diminui muito a intensidade. E aí, a gente entra, depois de solucionar o problema de saúde, a gente entra na parte comportamental, trabalhando para que esse cão vá amenizando os comportamentos, vá retomando o bem-estar
dele e da família. Então, isso é completamente possível mesmo para cães agressivos. A gente tem que fazer uma análise, como a Laura falou, pormenorizada de cada caso, para poder entender de que forma a gente vai atuar, né? O cão, como vocês falaram, é um animal de convívio social, né? E ele se esforça, como vocês colocaram bem. E existe também uma coisa de encontrar o líder da matilha, né? Como nos lobos. E aí, quem alimenta, quem protege esse cão, ele escolhe assim, desta forma. Agora, essa pessoa que alimenta, que ele escolhe como o líder dele, é preciso colocar limite. É preciso educar. Porque a Luz também escreve outra coisa interessante. A gente coloca as nossas carências afetivas, amorosas e blá, 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 nos cães. Tipo assim, né? Quer que ele seja quase um bebê. E a coisa, quer dizer, não é por aí. Como criar esse limite, como impor esse limite de forma correta, sem que seja um gatilho a mais na vida desses animais, e esse gatilho que pode disparar depois e ser contra o próprio criador, o próprio tutor, o próprio dono do animal. Começo com você, Marina. Cláudio, na verdade, eu gosto de frisar, quero frisar aqui de novo. O gatilho para o cão agredir, né, ele não veio de repente. Então, a gente precisa entender que são casos muito raros. Acabam que ficam mais famosos, né, por uma questão midiática, né, mas a verdade é que para o cão chegar a esse extremo é porque ele não está bem. Então, a parte educacional do animal, ela influencia na agressividade quando você dá para aquele cão um ambiente muito imprevisível, pessoas que interagem com ele de forma muito bruta. A gente fala também, quando a gente fala de educação canina, né? Educação canina punitiva. E quando eu falo punitiva, não é só gritar com o animal, lesionar o animal, bater no animal, enfim, ameaçar com chinelo, com latinha e né, com barulhos, etc. Isso tudo pode gerar também agressividade nesse animal, mas não é só isso. É também você usar enforcador, é você tentar educar com base na punição. A nossa sociedade, você iniciou aí o seu podcast falando muito de casos de violência, né? A nossa sociedade, ela é muito violenta. Então, às vezes, a gente quer reverberar uma educação violenta, né? Com base em punições, né? Com os cães, com crianças. Isso. A gente reproduz isso. É porque a gente, né, muitas vezes foi criado assim. Mas a verdade é que isso não funciona. Tanto que a gente só vem vendo aumentar os casos de violência, né, socialmente falando. A gente precisa, sim, botar limites, né, isso é importante. Limites quer dizer regras. Regras são importantes para qualquer convivência social, inclusive de cães também. Os cães precisam disso, inclusive, para o bem-estar deles. Mas não batendo, ameaçando. O que você tem que fazer é mostrar para aquele cão de que maneira ele pode cooperar com você, né? E de que maneira ele ganha coisas legais em relação a isso. E quando eu estou falando ganha de coisas legais, não é só petisco, não é só comida, é atenção, é carinho. Então, vou dar um exemplo, né? Eu quero que meu cão... eu quero muito fazer carinho no meu cão, mas meu cão é muito agitado, late muito para pedir carinho, late muito para pedir atenção, pula. Eu posso mostrar para ele que ele vai ganhar carinho quando ele estiver calmo. Então, ao invés de eu dar o carinho, que é o que ele tanto quer, que é o reforço, né? Enquanto ele está agitado, eu posso esperar ele se acalmar um pouco, eu posso esperar ele estar com as 4 patas no chão, não precisa nem estar sentado fixo, olhando para você, mas com as 4 patas no chão para receber o carinho. Eu posso ir até ele quando ele estiver com as 4 patas no chão só, e ele vai entender. Se você começar a fazer isso sistematicamente, todos os dias, experimenta fazer na sua casa, todo dia, botar essa regra, não, só vou fazer carinho quando ele estiver com as 4 patas no chão, ele vai começar a entender. Poxa, eu ganho carinho quando eu tô com as 4 patas no chão. Então, peraí, eu acho que eu preciso ficar aqui para receber esse carinho. Não é pulando que eu vou ganhar. Entendeu? Então, é uma coisa básica do pulo, mas existem várias outras situações que a gente pode aplicar essa lógica. É que você não conheceu o Beluga. Tô brincando. Ó, então, lá em casa tem 2, né? Agora a filhotinha, e tem uma mais velha, que é a pretinha, azeitona, né? Mas naturalmente tem o apelido de pretinha.
Eu ensinei a Pretinho e eu não sei nada sei muito pouco de cachorro, muito pouco de adestrar, então não sei nada. Ensinei ela a sentar e dar a mão. É um barato. Aí agora eu quero ensinar a filhotezinha a sentar e dar a mão, aí eu fico, senta, dá a mão. Aí Preta já fica lá assim o tempo todo com a mão assim. Aí eu tenho que parar e ir lá e dar o petisco a ela. É muito legal. Mas, ou seja, eu quero trazer só isso. Antes de você falar, Laura, sobre essa questão da escolha do líder, né, que ele faz e qual a importância disso. Assim, tem comentários aqui também. A Rosa, tá falando, a Rosa, sua mãe, né? Ela tá falando, Cláudio. Cláudio, isso mesmo. Tem que ser assim. Cláudio, Campos precisa de um posto veterinário de atendimento gratuito. Já tem, Rosa. Ontem, inclusive, nós falamos que tá muito legal. Você conhece a UBS, PET? Sim. Muito legal, muito legal. Muito show, muito bom lá. É claro que a gente precisa, claro, um hospital. Tem um veterinário da UENF que é pago, social, né? Muito bom. Nossa, grandes profissionais ali. Mas vamos lá, Laura. Pensando nisso que você disse, né, sobre a questão da educação, dos limites e sobre a questão do líder, né, vamos lá. Não existe muito essa questão do líder, na verdade, porque, como a Marina falou, os cães cooperam com a gente, né? Eles se aproximaram da gente aí ao longo do processo de domesticação e ele vai criar vínculo com as pessoas da família que convivem com ele, né? Ele não vai criar esse vínculo com uma pessoa só. Isso vai depender de como essa pessoa se relaciona com ele. Ele pode ter aí pessoas que ele prefere, digamos assim. Pode ser que sim, mas qual é a consequência de interagir com essa pessoa? Pode ser que seja melhor para ele. Então, pode ser que ele crie um pouco mais de vínculo com essa pessoa e a gente fique com essa impressão do líder, né? Então, existe uma... Vamos chamar aqui de hierarquia. Ela não é uma hierarquia linear. Ela vai se dar... A gente tem que pensar mais na interação e no vínculo do que na hierarquia. Porque quando a gente pensa no líder, a gente pensa que tem alguém que está acima, né? Mas ele não está acima, a gente está no mesmo nível, digamos assim. E aí, pensando nisso das regras, né? Eu gosto mais de falar de regras do que de limites. Porque a gente tem que pensar que os cães não sabem quais são as regras de conviver na nossa casa. Eu sempre falo isso com os meus alunos humanos, né? Porque os responsáveis pelos cães são os nossos alunos também, né, Mariana? Então, eu sempre falo para eles assim, a nossa casa, o ambiente onde a gente vive, a gente escolheu trazer o cão para morar ali com a gente, né? Só que a nossa casa, ela é pensada, desenhada para atender as nossas demandas, as nossas necessidades, não as necessidades dos cães. Cães têm necessidades próprias, demandas próprias, eles são uma espécie diferente da nossa. Aquilo que é bom para mim, que é confortável para mim, para o meu cão pode não ser tão importante assim, né? Então, é importante a gente ensinar para eles as regras e é isso que vai colocar aí digamos, o limite. Então, por exemplo, na sua casa, pode ser que você não queira que o seu cão suba no sofá. Tá tudo bem. Você ensina para ele que ele tem uma caminha, que ele pode deitar em outro lugar, que você não quer dividir o sofá com ele. Pode ser que na minha casa, o meu cão possa subir no sofá. Isso aí não está certo, não está errado. É a minha casa, as minhas regras, não é assim? A gente determina as regras da nossa casa e a gente precisa ensinar isso para o nosso cão. Então, eu não vou chegar na casa do meu cliente, do meu aluno e dizer, olha, não pode deixar o seu cachorro subir no sofá. Eu pergunto para ele, você quer que o seu cachorro suba no sofá? Por mim tudo bem, então não temos um problema aqui. Sim. Se ele não quer que o cão dele suba no sofá, a gente vai ensinar, eu vou ensinar para ele, como ele vai ensinar para o cão dele, essa regra. O sofá não é o seu local de dormir, mas eu não preciso brigar com o cão para poder fazer isso. Então, o que as pessoas fazem é que elas mantêm as regras em segredo para os cães, porque elas acham que eles já sabem. Então, ela pensa assim, eu brigo com ele para ele não subir no sofá e ele sobe no sofá. E aí acontece aqui uma coisa muito interessante, que é o seguinte, a pessoa briga quando o cão sobe no sofá. E quando a pessoa não está ali? E o cachorro está sozinho com o sofá. Imagina o cachorro olhando pro sofá, o sofá olhando para ele, opa, tá gostosinho aqui. Ele vai subir no sofá, não tem ninguém para mandar ele sair. Você ensinou a regra de um jeito muito ruim. Não tá claro para ele, porque quando você briga, você tá ensinando para ele que a consequência de subir no sofá na sua presença não é muito boa. Porque você fica meio nervoso, dá uns gritos com ele, ele sai dali. Só que quando você não tá, ele vai olhar para um lado, para o outro, vai olhar para o sofá gostosinho, quentinho, vai deitar, e o que vai acontecer? Nada. Gente, quando o Cláudio não está aqui, é uma maravilha ficar no sofá. O problema é quando ele está. Então, se você briga com o cachorro, o problema não é o sofá, o problema é você. É a sua presença. E aí você estabeleceu com ele uma comunicação que falhou.
Você não foi claro para ele, né? Ensinar essa regra do sofá para ele, por exemplo. E isso vai valer para muitas outras situações, né? Então, é por isso que a gente pensa no processo de educação, de ensinar as regras. E sim, a gente não precisa usar coleiras de choque, enforcadoras e brigar com os cães para ensinar essas regras para eles. A gente pode ser mais claro do que ficar só falando para o cachorro o que ele não pode fazer. Ao invés da gente se preocupar em ensinar para o cachorro um monte de não, porque a verdade é que a gente traz os cães para dentro das nossas casas e eles não podem fazer um monte de coisa. Isso é na casa de todo mundo, né? Expressar comportamentos naturais, às vezes é difícil para eles, porque cachorro gosta de roer, cachorro gosta de cavar, cachorro gosta de fazer xixi em um monte de lugar diferente, né? Então, eu preciso ensinar... E assim, mais uma vez, eu preciso ensinar a regra. Vamos supor um filhotinho que está ali naquela fase de troca de dente, que vai colocar a boca em tudo. O cachorro não tem mão, né? O cachorro põe a boca nas coisas, ele está descobrindo o mundo. E começa a roer lá o chinelo, o pé da mesa. Tá errado roer o pé da mesa? Aí a gente vai ficar aqui com o errado, uma palavra meio complicada, porque assim, o cachorro precisa roer. Eu concordo que o pé da mesa, o pé da minha mesa eu prefiro também que não seja mastigado pelo cachorro. Ninguém quer que o cachorro roa os objetos da casa e os móveis da casa, mas ele tem alguma coisa adequada para roer? Então eu sempre falo com as pessoas, roer não é errado. Roer é cachorrice, é coisa de cachorro. O cachorro precisa roer. Então eu preciso oferecer para ele aquilo que ele pode roer. Então não existe eu vou ensinar um cachorro a não roer o pé da mesa. Existe eu ensinar o cachorro a roer o casco, a orelha, o ossinho que eu comprei para ele, o brinquedo recheado com comida. Então eu vou ensinar para ele, vou proporcionar momentos em que ele pode roer coisas adequadas e isso vai suprir uma demanda que ele tem. Então roer é uma necessidade que o cão tem. Se ele está roendo objetos inadequados, é sinal de que a demanda dele não está sendo atendida. Então, eu preciso suprir aquela necessidade, o que vai fazer com que ele diminua o comportamento de roer os objetos que são inadequados. E lembrando que aquilo é inadequado para mim. Né? Para mim e para nós humanos. A gente não quer que os objetos da nossa casa sejam destruídos. Ninguém quer. Mas eu preciso pensar, mas será que eu estou dando... Fonezinho de iPhone. Uma coisinha assim. Mas Básico. É interessante lembrar que é por isso que a importância do adestrador, porque não é só isso. Existem muitas nuances quando você quer modificar o comportamento do animal. Né? A gente está dando aqui algumas dicas, algumas visões para vocês entenderem como funciona a cabeça do cachorro e de que maneira vocês podem atuar. Mas existem cães que você vai dar o objeto para roer, ele vai diminuir, mas ele vai continuar roendo aquele local. Então, você precisa também gerenciar o ambiente. Então, tem muitos aspectos que você precisa trabalhar dentro do adestramento, dentro da educação, né? Você pode chamar do que quiser, dentro, né, da sua relação com o cão, para você modificar um comportamento, né? Você precisa, de repente, impedir o acesso daquele cão àquele local que ele está roendo, que você não quer que roa, durante um tempo para poder ele parar de realizar aquele comportamento. Então, né, junto com essas outras, né, situações de oferecer o certo, de educar, né, de melhorar a comunicação sua com ele, de expressar o que você quer. Então, há muitas nuances. Por isso a gente precisa entender bem o contexto, né? É como se a gente tivesse assim uma caixa de ferramentas com muitas coisas que a gente pode usar para mudar um comportamento. Então, pode ser que a gente não precise usar todas elas. Então, quando a gente entende o contexto, a gente vai ensinar para a pessoa que ferramentas ela vai precisar usar dentro do contexto dela. Desculpa a indelicadeza de Beto. Ele foi ler um comentário aqui e me mostrar o comentário. E ele... Animal também, né? Tô precisando de adestrar. Ele começou a rir, você olhou para ele, Laura. Ele que Messias colocou aqui no... Messias Pereira colocou no Instagram: bom dia, meus cachorros estão rachando as paredes. Aí Beto falou: rapaz, é tudo pedreiro. Ô Messias, estão rachando as paredes, cara? Então o que? São cachorros grandes, provavelmente. Devem estar roendo a não parede, né? Rasgando, cavando. A vida do Messias é complicada. Tem uma coisa... Você sabe que com pedreiro é complicado. Depois você explica mais aí, ô Messias, para as meninas te ajudarem aqui. Gente, eu preciso fazer um intervalo, mas tem só mais 1.632 perguntas para vocês responderem. E assim, eu acho que é muito importante vocês deixarem uma dica. O que a gente pode fazer, vocês podem deixar de dicas, por exemplo, para eu escolher a próxima raça que eu quero ter. Você acabou de falar que tem um Border Collie. Eu criei dentro de um apartamento durante vários anos. Border Collie é aquele que separa as ovelhas. Isso aí.
É uma raça criada para correr quilômetros, né? Corre o planeta todo, dá 2 voltas no planeta enquanto você toma um café. Exatamente. E como que cria um bicho no apartamento? Então, assim, e aí vem essa questão toda que vocês trazem pra gente de como é que poder fazer essa escolha, essa opção. Eu acho muito importante vocês deixarem essas dicas. E como outras tantas que a gente pode trazer aqui, vou trazer para que vocês possam... Não vai ter como a gente mudar muito esse assunto hoje, porque, assim, o que vocês falaram, dentro das informações que a gente tem, e cada caso é um caso, com tudo que a gente já apurou, então o Beto, inclusive, fez um trabalho muito legal aqui ontem, em off, a gente acaba trocando muita ideia com os convidados, ele descobriu algumas coisas e me passou hoje até. Então, assim... tudo que vocês falaram aqui bate exatamente com os fatos que a gente conseguiu apurar sobre vários incidentes que ocorreram aqui. Não dá para a gente ficar revelando, eu vou falando assim meio coisa, mas assim, são gatilhos. O animal não ataca uma pessoa ou um outro animal assim do nada. E assim, Cláudio... Isso já vem de muito tempo. Sim. Aí vem você colocando, pode ter uma mudança de ambiente, ingresso de outras pessoas no mesmo ambiente. E quando a gente pensa no caso específico da criança, isso é uma coisa muito importante da gente deixar muito registrado aqui. Interação entre cães e crianças precisa obrigatoriamente de supervisão. Não existe a possibilidade de deixar que uma criança, um bebê, interaja com um cão, qualquer que seja esse cão, sem supervisão. E a Marina depois pode falar um pouquinho mais dos tipos de supervisão. Precisa ser supervisão ativa, tá? Um cão não pode ter acesso a uma criança sem que tenha um adulto no meio, tá? Isso é uma coisa muito, muito importante da gente deixar claro aqui, porque é isso que vai prevenir que os acidentes aconteçam. Então, as pessoas, infelizmente, acabam romantizando um pouco a interação dos cães com as crianças, né? Então, por exemplo, quando alguém me fala assim, o meu cachorro é ótimo, ele deixa que o meu filho adora ele, o meu filho pode fazer o que quiser com ele. Quando alguém me fala isso, acende imediatamente um alerta vermelho na minha cabeça, tá? A interação entre um cão e uma criança não pode ser assim. Se uma criança faz o que quer com um cão, tá errado. Tá? Contato físico, interação, beijo, abraço, não é para acontecer dessa forma. Um bebê não pode ter esse tipo de contato com o cão. Isso é perigoso, tá? É perigoso por quê? É porque é da raça X, da raça Y. Não é por causa da raça. É porque uma criança não é capaz de interpretar os sinais de comunicação de um cão. Perceber que ele está desconfortável com aquela interação. Esse cachorro pode estar, por exemplo, perto da comida dele. Ele pode estar lá com o brinquedo que ele gosta de roer, essa criança pode se aproximar e o cachorro pode tentar proteger esse brinquedo. Isso é normal. É assim que os cães reagem a esses gatilhos, né? Como a Marina falou, por exemplo, a aproximação de uma pessoa ou de uma criança. Então, como eu falei antes, né, seria importante que as pessoas, o exemplo que eu te dei quando a gente estava conversando, que as pessoas se preparassem antes de ter um cão. E pensando em qualquer raça, em qualquer cão. O exemplo que eu te dei foi, a gente quando vai aprender a dirigir, a gente vai para a autoescola, vai tirar a carteira de motorista. Seria lindo se as pessoas fizessem uma preparação antes de levar um cão para casa, para que elas entendam minimamente quais são as necessidades básicas de um cão. Você pode continuar no próximo bloco? Posso. Tem problema? Não. Então obrigado. Não, e vocês estão tão corretos, claro, são profissionais e entendem do que estão falando, e eu estou tentando só acompanhar esse raciocínio e colocar as experiências, né, as coisas intrínsecas, né, que você tem, ou até mesmo que a gente já viu, não precisa nem ter vivido. Tem gente que ensina os cães em inglês. Olha, meu cachorro entende inglês. Não é a língua que ele está entendendo. Perfeito, vocês foram fantásticos. Bom, vamos continuar com essa consulta de graça. E ainda vai estar lá daqui a pouco lá na Plena TV, depois também nos aplicativos aí, enfim, de podcast. Vamos continuar, rápido intervalo, então a gente volta. Não tem como a gente mudar muito de assunto. Hoje é sobre essa questão mesmo, que está muito ligada entre o adestramento e o comportamento dos animais e também do ser humano, conversando ao vivo aqui na Folha FM. Oi, Beto, do Instagram.
na verdade estão arranhando a parede. Ah, legal. Eu entendi rachando. Eu falei, que bicho grande esse, tá bom, Messias? Estão arranhando a parede. Vamos dar uma ajuda do Messias daqui a pouco? Vamos, claro. Pra gente... Quer dizer, vamos. Eu que tô... Ô, Messias, segura aí. Daqui a pouco as meninas vão dar um toque aí para ver o que pode ser uma solução para o seu... Porque cada caso é um caso. Você já experimentou botar comida para o cachorro? Olha lá. Hoje com a gente, então, a Laura Chafan, zootecnista, treinadora e consultora comportamental de cães. E a Marina... Uekid, educadora de cães e pessoas, especialista em adestramento, pós-graduada em comportamento animal e especialista em agressividade canina. Muito bem. Rápido intervalo, a gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. O Plano Boa Viagem, que virou um clube de vantagens, tem um recado para você.